Última notícia do dia, muito importante, é sobre a questão da contratação do De La Cruz. O De La Cruz, que todo mundo que acompanha, é um jogador muito importante, joga no River Plate, é um jogador de meio de campo que o Palmeiras tem procurado jogadores para essa posição. Então, ele é um jogador que estava e está, né? Não estava, está no radar do Palmeiras. Só que o Palmeiras não vai fazer uma proposta, uma carga aí em cima da contratação dele agora, nessa janela de meio de ano. Né? O Palmeiras desistiu momentaneamente de contratar o Meia, que tem um bom futebol, né? Destaque, é um dos destaques do River Plate lá da Argentina. Então, ele vai ser. O Palmeiras vai voltar a conversar para a temporada de 2023. Agora, no meio de ano, o Palmeiras não vai mais entrar em contato ou fazer qualquer proposta e tudo mais para trazer o De La Cruz. Existem dois motivos aí para o Palmeiras ter essa postura, digamos assim. Uma delas é o caso o De La Cruz fosse contratado agora, ele teria que disputar a vaga com o Veiga e com o Scarpa. E recentemente os dois jogadores são titulares e o De La Cruz não chegaria para jogar no lugar deles. Então é uma posição que o Palmeiras entende que não é tão prioritária. O Scarpa já demonstrou o desejo de jogar na Europa, como a gente já falou, e se isso acontecer, aí sim valeria a pena o investimento. Mas nesse momento o Palmeiras está mais priorizando a renovação do Scarpa do que propriamente a contratação do De La Cruz. Outro ponto levantado, que quem trouxe essa informação foi um jornalista lá do UOL, Rafael Reis, foi a questão do valor, né? Que o valor é bem alto para contratar o atleta. O De La Cruz está com um passe aí, um passe não, a multa, né? Para o Palmeiras tirar ele do River de aproximadamente 53 milhões e meio de reais. Então, se o Palmeiras contratasse ele agora, teria que desembolsar aí quase 54 milhões de reais. Só que se ele espera até o fim do ano, ele pode chegar de graça, porque no fim do ano acaba o contrato dele com o River. Então ele poderia ficar livre no mercado e o Palmeiras poderia aí trazer esse jogador sem colocar todo esse investimento de dinheiro e com essa economia ter mais condições aí de negociar salário e tudo mais, né? Existem clubes da Europa que demonstraram interesse, mas ainda não fizeram nenhuma proposta oficial para o River e não tem nenhuma negociação avançada, que é o Real Sociedade da Espanha, o Fenerbahçe da Turquia e o Botafogo lá do Rio de Janeiro, que a gente sabe que virou SAF e tem um investimento lá do John Textor para melhorar o time e tudo mais. Mas esse valor de 54 milhões de reais já é acima do valor que o Botafogo pagou no Patrick de Paula, que foi a maior contratação do Botafogo na história. Se uma dessas negociações andar e avançar e realmente se concretizar, e o De La Cruz não vem para o Palmeiras, aí águas passadas e segue aí para outro clube e o Palmeiras vai atrás de outro jogador. Então, tem esse ponto sobre o De La Cruz. Outra questão aí de contratação e também de reforços para o Palmeiras é para volante. É uma posição que o Palmeiras tem buscado no mercado também, tá de olho no mercado, e inclusive por conta da lesão do Jailson, que vinha jogando muito bem, e só volta o ano que vem, infelizmente, teve uma lesão muito séria no ligamento cruzado, então ele tem uma recuperação aí de 6 meses, considerando que o campeonato, a temporada desse ano acaba em outubro por conta da Copa do Mundo no Catar, que vai acontecer em novembro, então não dá tempo do Jair se recuperar e jogar ainda esse ano. Então, infelizmente, ele só volta em 2023. E aí, por conta disso, o Palmeiras começou a ir atrás de uma peça de reposição para o Jailson no mercado. Uma delas é um volante que joga no Gênova da Itália, que é o Hernani, e o Palmeiras já vem
tendo conversas com o clube italiano, com o jogador, justamente para entender a situação, para ver a possibilidade de trazer o jogador agora nessa janela de meio de ano. Então existem essas conversas. E também teve um comentário aí, surgiu nos bastidores o nome do Andréas Pereira, que joga no Flamengo, que todo mundo conhece, né? Que ele deu aquela belíssima assistência para o gol do Daverson na final da Libertadores. Brincadeira, né? Que ele falhou lá no gol. Daverson pegou a bola e todo mundo sabe o desfecho, o que aconteceu e como que terminou. Depois dessa jogada que ele falhou, dessa falha, ele não conseguiu mais se firmar no Flamengo. O Flamengo, inclusive, tinha já conversas avançadas com o Manchester United, que é o clube que tem o passe do jogador, que tem o contrato com o Andrés, e deu uma esfriada porque ele vem sendo muito contestado, a torcida pegando muito no pé dele, ele não consegue mais voltar ao bom futebol, porque ele é um bom jogador. Então, esse nome aí também foi ventilado, foi divulgado, mas não tem nada concreto. O Palmeiras ainda não fez nem mesmo uma consulta sobre a situação do jogador. O que é certo é que a contratação que já estava bem encaminhada com o Flamengo para contratar o Andréas Pereira, ela recuou, justamente por conta desse desempenho do jogador e também pela questão financeira, porque o Flamengo, querendo ou não, não está nadando em dinheiro, certo? Bom, falando aí do resumo de notícias, essas foram as principais notícias do dia de hoje. Agradecer todo mundo que tá vendo a gente. Não precisa sempre assistir ao vivo. Se você quiser, você pode entrar depois lá no nosso canal do YouTube e acompanhar todas essas notícias e também os cortes, porque a gente coloca lá cada uma dessas notícias separadas. Então, eu quero ver a notícia lá do Veiga. Aí você entra lá, tem só a notícia do Veiga, a notícia da contusão e dos desfalques do Marcos Rocha e do Jorge, ou a notícia do Dela Cruz e por aí vai. E também quem gosta mais de ouvir um podcast, quem gosta mais de ouvir as notícias ao invés de ficar assistindo, pode entrar lá nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer e tudo mais, e entrar no nosso canal lá, Palmeiras Online, e ouvir esse resumo de notícias e outros que você tenha curiosidade. Tá ok? Então, obrigado aí todo mundo. O resumo de notícias de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta para falar das notícias da quarta-feira, do dia 15, que é um dia antes aí, e que o Palmeiras vai finalizar a preparação para pegar o Atlético Goianiense no Allianz Parque na quinta-feira, às 18 horas. Tá ok? Obrigado aí todo mundo. Um abraço e avante palestra.